E a gente vai iniciar isso aqui, a gente vai falar 9 do nosso curso sobre concebido em liberdade do Rothbard. A gente vai falar sobre a Tone Shed Crisis, mas não necessariamente sobre ela apenas, tá? Eu coloquei esse título, mas vários temas, né? Bom, The Mutiny Act, ou Lei contra o Motim. Lei do Motim. O objetivo do Mutiny Act era recrutar as casas dos colônios para permitir que grandes grupos de tropas britânicas fossem estacionadas em portos marítimos. Aí você já vê que o bagulho começa a dar ruim. Porque, cara, por que os britânicos querem ter tropas ao redor das colônias dessa forma? Porque antes não era assim. Por quê? Qual que é a noção mais básica? Controle. Tem tropas próximas e você pode deixá-las lá sempre. É diferente você ter que ir com tropas continuamente ali, mas você quer deixar tropas ali sempre. Que nem os Estados Unidos faz hoje em dia em vários países, né? Que é errado. Para a nova administração conservadora na Inglaterra, esse desafio parcial à lei do motim foi um sinal de alerta para a bula inglesa. Agora, tanto as tropas inglesas quanto o parlamento estavam sendo desafiados. As pessoas não aceitaram isso daí, obviamente. O novo primeiro-ministro, um suposto amigo da liberdade americana, William Pitt, agora conde de Chatham, não perdeu tempo em demonstrar seus verdadeiros sentimentos em relação às colônias. Né? O cara se mostrou ali mais ou menos favorecendo as colônias, mas não. 500 rebeldes se reuniram agora em Nova York, né? E ameaçaram incendiar a casa de Pierre Van Cortlandt se ele não atendesse às suas exigências, né? Uma multidão de 500 também libertou John Way de uma prisão em Poughkeepsie, onde ele estava preso por falta de pagamento das rendas, né? Que ele tinha que pagar no... Que naquela época, lembra que não tinha posse de propriedade necessariamente. A maioria era os Kittrent, que eram impostos de propriedade, que eram, na verdade, é uma renda fixa que era paga para o monopólio ali de propriedade. Mas uma demonstração de força militar e uma proclamação pela captura dos líderes dos inquilinos conseguiram dispersar os rebeldes. Né? E esses inquilinos eram um monopólio, tá? Não era um sistema privado aí de inquilinato. Os Townshend decidiu cobrar impostos externos sobre as colônias e executar a lei, pondo fim à negligência salutar e instituindo medidas para impor costumes e regulamentos comerciais imperiais. Ou seja, queria controlar tudo, né? Tá muito Star Wars daqui, né? É o Império querendo controlar tudo da galáxia, né? Essas foram as leis de Townshend de 1767, aprovadas no final de junho e entraram em vigor dia 20 de novembro, né? Como complemento às novas obrigações, outra lei Townshend aumentou radicalmente os poderes de execução da burocracia britânica, né? Burocracia é um termo, tem até um livro do Von Mises, burocracia. É tudo que impede os processos econômicos normais de rolarem. Burocracia tem que ser visto como um termo pejorativo. Você usar poder para simplesmente atrapalhar todo tipo de estrutura, seja de documentação, seja de comércios, patentes, um monte de coisa inútil. No caso, no caso, a burocracia. Coisas que atrapalham processos. Então, por exemplo, você tem a burocracia para fazer transações internacionais no Brasil. Eu fui fazer uma transação internacional uns anos atrás, no negócio de faculdade. Eu queria entrar numa faculdade da Japão, que era o nome era Tokyo Christian University. Eu li um artigo deles, dos anos 90, achei legal. Depois fui ver a universidade, achei legal e eu queria fazer o teste de admissão, né? Eu tinha que vir a prova de inglês, esse negócio, né? E parte era pra você pagar a taxa de recebimento dos documentos pra serem analisados, né? E era uma merreca, US$ 50. Pra nós brasileiros é bastante coisa, mas é uma merreca. Pro americano, US$ 50 é 50 conto do ponto de vista proporcional ao salário, né? Mas aí, o que aconteceu? Eu tinha que enviar R$ 317 na época, do dólar na época, tava assim, né? Pra lá. E eu não consegui fazer pelo Itaú. Aí eu falei, ok, a moça do Itaú falou, cara, não vou fazer daqui, vai se dar um rolê. Ela já olhou com uma cara horrível, né, pra mim. Fazer transação internacional, não, sai daqui, cara. Tu vai lá na casa de câmbio, de tal lugar, e você faz. Aí eu fui. Mesmo dia. Fui lá. Fui fazer. A pessoa olhou com uma cara, mano, de que
ia dar mau trabalho, que não queria fazer isso, porque a burocracia, não só do Brasil, mas dos outros países, é muito ruim. Por isso que criptomoedas, cara, esquece essa parada de ganhar dinheiro com criptomoedas. Falando de questão de transações internacionais, ajuda muito, porque você consegue enviar uma transação internacional em 10 minutos. Usando Bitcoin ou Ethereum, é menos tempo, mais tempo, dependendo da moeda. Usando Solana, enfim, qualquer merda. Então você tira essa burocracia inútil, que não deveria existir. Então burocracia, ela atrapalha processos econômicos. Eu, por exemplo, eu tive que receber dinheiro em dólar da Amazon, né, de livro que eu tava vendendo. E eu tive que pagar um monte de imposto duplo, por sinal, por causa que é o imposto do Brasil e do americano, né? Então, ruim, né? 40% de imposto praticamente. 35%, não sei, uma coisa assim. E tudo bem. Ok. No fim eu paguei o imposto diretamente, né? Porque o próprio sistema já cobra. E aí no fim pra receber, eu tive que fazer um rolê. Eu tive que baixar alguns aplicativos, que um dos aplicativos ele permitia eu trocar o dólar pra Ether, que é uma stablecoin com laço no dólar, pra eu depois trocar e enviar esse. Tem um sistema lá de troca que faz o cara meio que sistema peer-to-peer de que atualiza a pessoa meio que faz um Pix pra você em troca de Ether. Ele ganha nessa transação também. Que permitiu eu mandar para o Nubank. Então, para mandar o dinheiro do dólar que eu já tinha ganhado pro Nubank, foi um rolê dos infernos, cara. Foi um rolê. Mas por que o rolê ele existe? Por causa da burocracia bancária na forma de transações. A burocracia impede que eu receba um pagamento justo que eu recebi. Da Amazon, no caso. Então eu tive que fazer um rolê, cara. Eu tive que baixar são 3 aplicativos que eu tenho que usar pra receber dólar. Por isso que não vale a pena pra mim no momento. Então é um. Até porque um dos apps tá bugado. Que eu recebo em dólar, no caso. Por isso, meus livros agora são todos em momento em português. Muito rolê receber em dólar. E no fim paga um monte de imposto, enfim. Você ganha, mas. Enfim. Mas o grande ponto é que é burocracia, cara, o nome disso. Isso afeta todo mundo. Então, burocracia, ela tem que acabar. Ela tem que. Processos burocráticos afeta todo mundo diretamente. Agora, o novo Conselho Americano de Comissários da Alfândega, composto por 5 membros, foi criado em Boston para exercer o controle central direto sobre a alfândega americana, né? Execução da lei comercial. Então, mais pessoas para controlar as colônias americanas. Né? O controle estava ficando cada vez maior. E aí, finalmente, começaram a boicotar as leis. Falaram, quer saber? A gente não vai obedecer vocês. Vocês estão passando dos limites. E aí é um tema chamado contra-economia, né? É você, literalmente, com uma lei injusta, você a falar, cara, isso é totalmente injusto. Eu vou simplesmente ignorar que essa lei existe. No caso, a lei criada pelo parlamento inglês. Então, a promessa de boicote à não importação por parte dos comerciantes era muito mais concreta e precisa, e muito mais fácil de manter que uma promessa vaga e difícil de manejar por parte dos consumidores, né? Então, os comerciantes falavam, quer saber, eu vou importar o que eu quiser. Eu não vou obedecer essa lei. A gente vai importar, porque isso é bom pra nossa nação. Você tá destruindo nossos negócios sem motivo. Só pra beneficiar você. Mas essa visão ignora a diferença crucial entre duas ameaças, né? O imposto de selo, sendo interno a todas as transações coloniais, né? Então você tem os documentos legais, panfletos e coisas do tipo, todo tipo de documento, jornal que vai ter imposto interno, cobrado internamente nas colônias, teve de ser combatido através do desmantelamento da democracia. Em seguida, a imobilização do papel selado. Não vai ter mais papel selado. Pegar o papel selado, queimar, é isso. Isso só poderia ser feito pela ação armada. Você não poderia simplesmente fazer isso sem fazer a ação, né? Você tinha que pegar o negócio e queimar e não vai ter papel selado aqui, ponto. É uma ação. E de fato é uma ação justa, na minha opinião. É uma ação de defesa à vinda da soberania americana e até de leis injustas que estavam sendo cruciais em destruir a própria América. Como eu disse, se você viu os cursos até aqui completamente, cada minuto que eu falei, tu já viu, cara, que ao longo de um século praticamente, o governo inglês rodou e rodou com as colônias, abusando delas continuamente. Isso é imoral. Não pode ser aceito como justo.
Mas os impostos de Townshend voltaram aos impostos de importação mais ortodoxos e a ação da multidão inicial teria sido inútil. O que é necessário agora era uma ação mercantil. Contrabando em desafio aos impostos e pressão ao boicote sobre comerciantes ingleses. Isso é o que Conkin vai citar como contra-economia. Não necessariamente esse exemplo. Essa é a versão da contra-economia que eu não concordo. Mas o termo que eu uso é contra-irracionalidade. Eu usei num artigo que eu publiquei. Vai ser publicado, eu acho, pela Alta Linguagem, pela editora da Alta Linguagem. E no caso eu falo sobre contra-irracionalidade, né? Eu não gosto do termo do Conkin e eu não gosto da forma que ele usa o termo. O termo não tá errado. O problema é a forma que ele usa. As implicações no final do livro dele sobre o termo, o livro dele de algoritmo, na minha opinião, são muito. Cara, eu não vou dizer aqui por quê. De forma clara. Mas eu não concordo com o teor dele. Das formas de contra-economia que ele coloca. São cara, abomináveis, cara. Abominável. Abominável. Eu curti o livro do Conk em alguns aspectos, mas a maioria eu não curti. Então, não, é a mesma coisa praticamente, é contra a irracionalidade. É a questão de que você não pode aceitar uma irracionalidade legal e econômica na forma que as coisas são conduzidas. No caso, o que eles estão fazendo é um ato contra a irracionalidade, né? Ou contra econômico, se você usar o termo do Conk. Não é o termo que tá errado, o problema é que o termo tem um aspecto linguístico associado ao Conk que eu não gosto de associar ele. Embora o termo não seja errado, eu creio que contra-economia é uma coisa muito interessante. E faz sentido. E o que eles estavam fazendo aqui era contra-economia. Ou a gente não vai obedecer essas ordens imperiais inglesas. Além disso, não apenas os direitos constitucionais, mas também os direitos naturais dos americanos foram acusados de terem sido violados por tal imposto. Porque a doutrina do consentimento da tributação era um direito inalterável da natureza, consagrado na Constituição própria britânica, né? Constituição entre aspas, na lei britânica. Então, na verdade, é injusto até pro próprio parlamento britânico fazer isso. Não pode não ter o consentimento do povo em relação aos impostos. Então, tem que ter imposto aqui, mas tem que ter no consentimento do povo. O povo tem que consentir. O novo e crítico cargo de secretário de Estado para as colônias, encarregado dos assuntos coloniais, foi preenchido pelo imperialista Lord Hillborough, ex-presidente do Conselho de Comércio, né? Então ele começou a fazer os bagulho dele, né? E tem outro poema sendo citado pela página 943, né? Give us the paper. E também Wilkes and Liberty Forever. Mas também No Wilkes, No King. Então eles estavam falando sobre contra essa forma de cultura deles, né? Como fala? Não é horda, crowd, é... Eu sei o significado do termo em inglês, mas... O ajuntamento de pessoas gerenciou de passar pela prisão, pela prisão das partes da prisão, né? E um poema incluindo a narina, né? When all judges and ministers combine, Wilkes and English liberty to confine. Então, juízes venais e ministros combinam Wilkes e a liberdade inglesa a confinar, né? Ou seja, eles não queriam mais meio que controle inglês sobre eles na prática, né? E aconteceu alguns massacres, né? Por exemplo, o massacre de George Fields. Por fim, os soldados receberam ordens de atirar contra a multidão, matando 5 ou 6, ferindo 15, um ato de brutalidade que foi amplamente conhecido como o Massacre dos Campos de São Jorge, ou George Fields Massacre. Muitos dos baleados eram inocentes, disparados por espectadores. Um policial escreveu que os soldados pareciam gostar do fogo, e eu achava isso uma grande crueldade, né? Então mesmo alguém que tem a ver com a lei e tal, a aplicação da lei, viu aquilo como algo de crueldade que não deveria ser feito, né? Não havia necessidade disso. As pessoas têm o direito de protestar, até na Constituição americana tem isso. Então aqui é o massacre de George Fields. Então muitas das questões da origem da Constituição são contra-econômicas, né? Eles vinham de um ambiente contra-econômico, né? Que eles queriam desobedecer as leis injustas que a Inglaterra criava, né? Então foi um evento terrível, né? Tem outra imagem aí que mostra eles se rebelando aí, né? E aí John Hancock. No seu julgamento por contrabando, Hancock foi defendido pelo brilhante advogado John Adams, que depois vai ser parte dos Papers Federalistas. Eu não lembro se foi de presidente posteriormente.
eu não lembro, mas que passou de questões técnicas para a inconstitucionalidade do estatuto, uma vez que as colônias não tinham representação no parlamento. Ou seja, os caras do parlamento que nem moram nas colônias decidiam os bagulho, mas eles não tinham nenhum representante lá. E nem faz sentido porque é do outro lado do oceano. Então o trâmite de informação não tem lógica, cara, não tem lógica. O judiciário do parlamento não tem nenhum direito de ficar criando leis impostas sobre colônias, cara. Eles não moram lá, eles não vivem lá, como que eles sabem os problemas que tem lá? Não tem lógica. E aí é contra a economia, né? Sem dúvida, a coerção contra Boston ajudou a expandir o movimento de não importação. Non-Importation Movement, né? Na primeira primavera de 1769, induziu os comerciantes dos 3 grandes portos americanos a adotarem boicote. Nem todo mundo fez boicote na hora. Foi mais uma coisa, assim, epidêmica, né? Foi aos poucos, né? Na Nova Inglaterra, Nova York e Filadélfia, no norte, né? As colônias, o movimento de boicote se espalhou para outras colônias, né? Então começou ali. Massachusetts e tal, começou a rolar esse negócio aí. Na Virgínia, os organizadores do boicote foram os grandes fazendeiros, como George Washington, George Mason, acompanhados por Peyton Randolph, Richard Bland, Becket Henry, Thomas Jefferson, que é importante aí, Richard Henry Lee. Quando a Câmara dos Burgueses se reuniu em maio de 1769, proclamou que só ela tinha o direito de cobrar impostos na Virgínia e atacou a reação britânica. Então, basicamente, eles estavam buscando contrariar as leis inglesas, né? É um ato de contra-economia. O Estado inglês tinha controle sobre eles, e eles queriam sair disso. Eles tinham o poder para destruir, né? Que John Marshall cita posteriormente, que é o poder para taxar, né? Que é sinalizado como poder para destruir. Eles queriam sair desse poder para destruir da Inglaterra, na prática. No fim, depois eles usaram isso na própria nação, mas enfim. Não é o nosso ponto aqui. Os mais entusiasmados entre os defensores eram os artesãos, que é preciso notar tinham um interesse econômico distinto da não importação. Como fabricantes locais autônomos de produtos nacionais, né, foram eles os que mais lucraram com os boicotes patrióticos que proibiu os produtos britânicos de virem para o país, né? Então a gente não vai mais importar coisa da Inglaterra. E agora a gente tá... Mas a razão não é para proteger a economia... Não é um protecionismo aqui. É uma contra-economia, porque nesse caso o objetivo não é proteger a economia das colônias, né? É na verdade porque eles basicamente falaram, a gente não tem mais relações com vocês. Eles não vão mais impedir a gente de viver e de fazer nossos comércios gerais. Então a gente vai importar a gente quer importar de quem a gente quiser e não de vocês. A gente tá de mal de vocês, de certa forma, né? Mas é uma relação contra-econômica também. Os primeiros esforços dos comerciantes foram enfraquecer os acordos em favor dos termos mais flexíveis dados pelos comerciantes de Albany e Maryland. As importações da Filadélfia caíram 440 mil libras, desse número, né, de 440 mil, para 205 mil. Então, basicamente, mais que a metade de redução. Então, isso obviamente pesa na economia inglesa. Primeira cidade a organizar o boicote, Boston, Boston foi muito importante aí, né? Teve que enfrentar a hostilidade dos funcionários da alfândega e das tropas britânicas. Também teve que enfrentar a oposição organizada e a eficácia de John Mann, o editor escocês do jornal Boston Chronicle. Boston Gazette, que a gente viu anteriormente, estrondou que o sangue do jovem Allen, vítima do George Fields Massacre, né, pode estar coberto na Grã-Bretanha. Então eles eram culpados disso, né? Mas uma investigação completa seria feita na América sobre o sangue do jovem Snyder, que clama por vingança, como o sangue do justo Abel, né? No caso, eles estão citando aqui de forma revelada uma passagem bíblica, né? Eu creio que é essa. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou um testemunho de que era justo, né? Dando testemunho dos seus dons, por ela, depois de morto, ainda fala, né? Então o sangue de Abel ainda fala, o sangue do inocente, né? Representando o sangue de todos aqueles inocentes que são mortos pela fé em Cristo, no caso. Nesse caso, pela razão da revolução, da contra-economia americana, né? Então a razão é diferente aqui, mas o termo, como o sangue do justo Abel,
é associado a esse texto, provavelmente. Do ponto de vista teológico, tem outros textos, mas esse é o melhor pra representar o sangue de Abel que ainda fala. Depois de morto, né? O resultado da campanha de não importação dos comerciantes foi a redução das importações da Grã-Bretanha para Boston de 430 mil libras para menos 220 no ano seguinte. No geral, as colônias americanas, as importações da Grã-Bretanha caíram substancialmente de 2,15 milhões de libras para 1,33 milhões. Isso a gente tá falando do quase metade, um pouco mais da metade do século XVIII, né? Então, 2,515 milhões para 1,33 milhões de libras é dinheiro pra caramba. Então agora, esse boicote ferrou muito o comércio, os bancos e tudo britânico. Então agora, a Grã-Bretanha foi afetada de forma extremamente ampla. E esse é o ponto. Esse é o massacre de Boston, novamente, tô citando aqui. Vi 5 eliminados. Então dá pra ver agora com imagens, né? Novamente, o massacre de Boston. Dá pra ver aqui a imagem de alguém se defendendo no meio. Mais confuso, uma maior confusão. O local do massacre ainda existe, né? Eu não sei exatamente que rua é esse daqui. Quem souber, põe aí nos comentários. Mas esse local aqui é meio que um monumento, entre aspas, no chão, né? As pessoas que foram vítimas desse massacre, né? São 5 pessoas, cara, 5 vidas. Então, em Boston, Estados Unidos, obviamente, tem esse monumento ainda na frente dessa casa aí, porque a gente pode ver aqui, né? Aqui, ó. E aqui. É a mesma. Aqui também, ó. A gente vê ela aqui, eu acho. Eu tô errado. É isso mesmo. A gente vê essa mesma casa aí, né? Dá pra ver. A rua fechou um pouco, mas no geral é isso. É que é o ângulo da foto também. No estilo Kakashi, que é quem já viu Naruto, né? Tem aqui o memorial dos que foram vítimas desse massacre, né? Em Boston. Então, Samuel Gray, Samuel Maverick, James Cadwell, Phillips Essex, Patrick Carr. São 5 pessoas. Também tem outro aqui, Christopher Snyder, que a gente citou anteriormente. E aí tá falando aqui, né? Os inocentes, the innocent first victim of the struggles between the colonists. Primeiras vítimas dos problemas, né? Das lutas dos colonistas, entre os colonistas e a coroa, the crown, que resultaram na independência, né? Which resulted in the independence. Independência aqui, né? Então, nessa parte aqui, os inocentes, as primeiras vítimas da luta pela independência da colonial americana, né? Contra a coroa. Então foi colocado aqui em 1906. Por Boston Chapter. SAR. Enfim. Aqui, vítimas do Boston Massacre de 5 de março de 1770. Na cidade de Boston, enfim. Christopher Snyder. Aqui eu não tinha visto, tem 12 anos. A gente falou dele anteriormente. Tinha 12 anos. Então, uma coisa muito séria, né? O que dava mais ódio aí pros colonos contra a coroa inglesa, né? Eu só não sei onde tá isso aqui, tá? Em Boston, com certeza, mas eu não sei qual parte de Boston, né? Quem sabe eu fazer um vídeo no futuro indo pra lá e pra mostrar isso, né? Embora o foco do canal é história, né? Economia. E matemática. E computação quântica. E outros temas também. Imposto sobre o chá. Se o Stamp Act foi um problema, agora o bagulho vai ser louco por causa de chá, né? Então o chá, uma coisa que o Puttipart vai citar que era um dos passatempos favoritos dos americanos, vai ser o que vai rolar a maior tensão de todas, cara. Em 5 de março, coincidentemente, o dia do massacre de Boston, Lord North propôs a revogação de todos os impostos de Townshend, exceto o imposto sobre o chá. Então, pera, ainda tem imposto sobre o chá. Ele rejeitou a ideia de revogar o imposto sobre o chá como forma de apaziguamento das colônias. E a América deveria cair aos pés da Grã-Bretanha antes de qualquer outra conciliação fosse feita. Então é meio que tipo assim, ó. Eu vou tirar os Townshend Acts, eu vou tirar esses impostos específicos. Só que o imposto do chá vai continuar.
ou vocês obedecem a gente, ou esse negócio vai continuar. Só que aí, outra fagulha pra revolução, né? E a gente vê a dificuldade da contra-economia, porque no chá vai ser um pouco difícil. Porque agora, você vai querer falar, a gente não pode mais importar chá em inglês. Tem imposto sobre o chá, a gente não vai importar. A gente não vai produzir mais chá, não vai ter mais chá aqui. Não vai ter mais chá nas colônias. Quem gosta de chá, me desculpe, foi mal. Depois da revolução você toma chá. Ah, mas vai demorar, não sei. Vai ficar anos sem chá aí, cara. A gente não vai ter mais chá. É basicamente isso que vai acontecer. A maioria das colônias, no entanto, acarecia a determinação férrea da Carolina do Sul, tem duas Carolinas, né? E se viu atolada na indecisão. Os primeiros a romper a Frente Unida das Colônias contra importações de chá foram os comerciantes de Albany, que em maio decidiram limiar seu boicote. Apenas ao chá, né, no caso. Que é o único que tinha imposto, né? Os que não tem imposto, não importa. As eleições de maio em Boston elegeram quase todos os líderes radicais e os representantes da Assembleia Municipal. E denunciou totalmente as tentativas inglesas de destruir a liberdade colonial, né? Então, basicamente isso. Então, agora, o colono estava já com sangue nos olhos, né, com relação a isso. As eleições de maio em Boston elegeram quase todos os líderes radicais e o representante da Assembleia Municipal de Boston denunciou totalmente as tentativas inglesas de destruir a liberdade colonial. Então, as eleições já visaram eleger pessoas que iam agir contra a coroa inglesa, né? Tomavam de qualquer prerrogativa do rei de violar direitos naturais ou constitucionais, obviamente, ou de impor sua vontade a leis fundamentais do país. Então, o rei não pode fazer o que quiser. Se ele fazer leis injustas, isso obviamente é injusto. É porque ele é rei, porque ele pode fazer o que ele quiser. Alguns comerciantes de Boston tentaram abandonar o boicote e restringir a importação apenas ao chá, mas a cidade se recusou veementemente a conceder sua aprovação, né? Então, as pessoas queriam chá também. Nem todo mundo queria ficar sem chá. Mesmo com imposto, as pessoas queriam chá. Em 12 de outubro, os comerciantes... E também vem de uma herança inglesa, né? Não sei se continua ainda. Os comerciantes de Boston votaram unanimemente para limiar o boicote ao chá. O grande movimento de não importação, para todos os efeitos, estava encerrando. O general Gage exultou que os interesses tinham assim triunfado sobre o patriotismo, né? Escolha de Boston, né? Então... Só que não ficou assim. Numa reunião do Comitê Geral de Maryland, em 25 de outubro, os comerciantes de Baltimore, liderados por Jonathan Hudson, afirmaram sua absoluta determinação em pôr fim ao boicote e ignoraram devidamente a resolução da reunião. Então, não tava no início ainda, né? Nem todo mundo tava querendo agir da mesma forma. Em segundo lugar, não sei se é porque amavam chá, né? Em segundo lugar, embora o boicote voluntário aos produtos britânicos fosse certamente uma arma vital, ele se mostrou eficaz quando usado em conjunto com a violência, como na crise dos selos. Eu discordo do ponto de Rothbard aqui. Eu creio que, no geral, contra-economia na vida aplicada para hoje não deve ser aplicada de forma... você não pode ser do mesmo nível da pessoa, do mesmo nível do sistema, né? Você não pode ser imoral para ir contra imoral. Então, na minha opinião, o que é contra-racional, que é o meu termo que eu uso, né? É você agir contra algo que é racional, contra algo que é imoral do ponto de vista de direito, que não é uma lei justa, e que seja de forma objetivamente, você pode provar isso, né? Como era o caso deles aqui. Eu creio que, obviamente, uma hora eles teriam que, nesse contexto, pegar armas e lutar contra a coroa. Isso foi justo. Só que, quando a gente aplica contra-economia pra vida real, por exemplo, no Brasil, você quer aplicar contra-racionalidade e contra-economia no Brasil. Eu creio que eu poderia falar em outro lugar, em livro talvez, discutir essa questão com mais detalhe. Mas eu creio que... Obviamente eles teriam que usar a violência na casa dos selos, né? Eles tinham que tirar da mão dos caras os selos, pedir mesmo de fato de forma com ação. Tá defendendo sua própria liberdade, vida e propriedade. Tá na Constituição Americana. Mas, eu não... enfim, essa ênfase na violência não é boa pra mim, na minha opinião.
Mais importante, talvez, fosse a versão econômica. Estes trabalhadores, independentemente pobres, né, competiam com os respeitáveis, por exemplo, na caça. Pareciam irritantemente ociosos, entre aspas, né? Quando poderiam estar fornecendo a mão de obra necessária aos planadores da região. Então, a coroa inglesa, também os oligarcas americanos, né? Era a questão interna, da revolução interna que a América ainda não saiu dela ainda. Ela não saiu dela. Ainda tem oligarcas, né? Nos Estados Unidos. A oligarquia política e tal. É diferente da do Brasil, mas enfim. No fim, você tem aqui um grande problema, né? Que a coroa, ela, basicamente, ela visa a elite, né? Ela visa... Ela decidiu o que os caras têm que fazer, meio que um planejamento econômico, né? Então, vocês poderiam estar naquele monopólio ali que eu fiz. Por que vocês não estão trabalhando naquele monopólio? Por que vocês estão fazendo trabalho de forma autônoma, empresários autônomos? Por quê? Poderia produzir mais pra mim, né? Então, eles querem que os caras estejam no monopólio deles, não de forma autônoma, né? No livre mercado da vida. Então, era um ambiente tóxico, né? Quase todos os funcionários do governo na Carolina do Norte eram pagos em honorários, e honorários eram, claro, cobrados dos infelizes habitantes de qualquer localidade que os funcionários governassem, é claro, né? De fato, como escreveu o historiador John Bassett, assim que os condados fronteiriços já foram organizados, xerifes, escrivães, registradores, advogados atacaram os habitantes, indefesos como lobos, né? Então você tinha um ambiente interno aqui não é coroa inglês também. Tinha um ambiente interno americano que estava tóxico já naquela época. De você ter um sistema que pune livres agentes no mercado que querem simplesmente ter o negócio deles, fazer as coisas deles, de forma justa e correta para gerar lucro para sustentar suas famílias, né? Então, basicamente, eles queriam... Esse sistema oligárquico impede a liberdade econômica, né? A liberdade das pessoas de prosperarem, né? Os vários níveis de funcionários responsáveis pela cobrança de taxas, né, conspiraram em conjunto. Por exemplo, advogados e funcionários dos tribunais dos distritos, né, e superiores colaboraram para atrasar os casos. Por quê? Para cobrar taxas mais elevadas. Então, isso aqui é uma outra questão oligárquica, monopolista, que ferrava os colonos em si, né? Porque você tem oligarcas que estão monopólios, que estão... por exemplo, nesse caso aqui, os advogados e funcionários de tribunais queriam ganhar mais dinheiro fazendo caso a justiça demorar mais. Que é um ferimento posterior a... Acho que é a emenda quinta. A quinta emenda? Não sei se é a quinta. Eu não lembro qual é. Que fala sobre... O devido processo legal tem que ser conduzido no tempo mais apto possível. Você não pode ficar demorando o processo legal. Não sei se é 6 ou é 7. Mas enfim, você não pode ficar demorando o processo legal. É constitucionalmente moral. Imoral não. Constitucionalmente ilegal. Treta com a Carolina do Norte, né? Uma multidão de quase 100 policiais armados cavalgou até a sede do condado de Hillsborough, prendeu o xerife, resgatou o cavalo à cela e devolveu ao dono. O próprio povo agindo aqui em prol de si mesmo. Depois que um oficial ameaçou atirar na multidão, eles atiraram no telhado da casa do coronel Fanning. Então meio que esse caso aí era de um xerife que tava querendo abusar ali da propriedade alheia do povo, é mais ou menos um exemplo específico. Só que é uma questão interna americana, tá? Uma questão interna na Carolina do Norte. E as pessoas falaram, cara, você não pode fazer isso, cara. Como assim? Né? Não pode fazer isso, cara. Você não pode simplesmente, no contexto do Coronel Fanning, você não pode simplesmente dominar a gente da forma que vocês quiserem. Como assim? Eles tinham uma paridade com a coroa, né? Historicamente, Fanning alegou falsamente a Tryon que os reguladores eram insurgentes, que haviam jurado não pagar mais impostos, o que era mentira. Eles só não queriam aqueles que não tinham consentimento deles. Eliminar todos os cobradores de impostos. O Fanning, que os caras atiraram no telhado da casa dele, ele tava dizendo que os caras queriam incendiar todo mundo, enfim, queriam ser árbitros e soberanos do certo e errado, quando eles estavam querendo fazer isso. Sabe por que ele falou isso? Porque isso feria a própria coerção que ele tava tentando fazer. Monopolista.
Então ele sugava todo mundo ali da Coreia do Norte. E agora tava falando que ele é o mocinho, no caso, né? Que ele é a vítima. Tryon e o conselho concordaram então em autorizar Fenny a convocar a milícia para reprimir a rebelião. Rebelião, entre aspas, né? Porque não era rebelião. Não era rebelião. Em uma reunião de reguladores em 1º de agosto, Tryon enviou um xerife para exigir uma submissão e o pagamento de impostos, mas a população continuou inflexível. Né? 400 homens se reuniram, rapidamente decidiram por unanimidade recusar o pagamento de impostos e eliminar qualquer um que confiscasse a propriedade para pagar os impostos devidos. Então, porque a pessoa poderia, se alguém não pagasse, ele poderia quitar pegando a propriedade da pessoa. Primeiro que imposto de propriedade é errado. Segundo, pela teoria de Locke, né? Você pode discordar se você discordar do Lockean proviso e outras questões. Se bem que não necessariamente. Tem pessoas que discordam de Locke parcialmente, como Nozick, e ainda creem são contra o imposto de propriedade, né? Mas no caso, qual que é o ponto aqui, né? Isso é moral, cara. O que eles estão fazendo é moral, cara. Não tem lógica, né? É irracional. As eleições de julho resultaram em uma reviravolta geral na legislatura da Carolina do Norte. Por causa dessas coisas que aconteceram, né? Dos 77 deputados, 45 eram novos. Tinham ainda os outros, né? Que eram prós-coroa inglesa, né? Apenas um punhado de novos representantes eram reguladores. Mas os reguladores venceram as eleições nos condados de Orange, Granville, Halifax e no interior do Norte e no condado de Anson. Então, esse é um ponto. O que a gente vê nessa crise de Townshend Crisis, e nessas questões que a gente viu, nessas questões que aconteceram durante esse processo aí, de vários problemas que tiveram nas colônias em relação a coisas que a coroa inglesa queria fazer neles, né? Porque eu acho que o ponto maior é que eles queriam somente o básico, cara. O direito natural. E a coroa inglesa não poderia impor essas coisas sem o consentimento deles dessa forma, né? Eles deveriam fazer essas leis, eles deveriam ter o seu próprio imposto interno. Eles não deveriam. Eles deveriam ter liberdade econômica de fazer o que eles quiserem com a Europa, com outros países. De ir e vir. E esses impostos pela cor inglesa não tinham lógica, cara. Por quê? Porque eles podem fazer isso só porque eles têm poder sobre os colonos, né? Só porque os colonos eram antigamente na Inglaterra e agora eles têm que. Eles nunca podem sair do imperialismo inglês, né? Cara, se você pegar a visão de direito natural, cara, desde o começo deveria ser assim, cara. Desde o começo a Inglaterra não poderia. Ela poderia ter relações comerciais sem nenhum controle econômico das colônias. Por que eles fizeram isso? Porque era conveniente. Essas pessoas com poder, elas vão fazer o que é conveniente ou o que é certo? Sempre vai ser o que é conveniente, né? Então a coroa inglesa, ela fez sempre o que é conveniente. O que era conveniente? Simplesmente dominar todo mundo e mandar eles fazerem o que eles queriam. Ou tropas onde eles queriam. Tentar buscar aplicar o poder de destruir, que são os impostos, para as colônias. Mas numa formação de uma sociedade do ponto de vista colonial ali, você tem que ter soberania, né? Eles já tinham que ter soberania já há muito tempo, né? Do ponto de vista do direito natural aplicado para a propriedade, na teoria de Locke, cara, a coroa não tem nenhum poder, não deveria ter nenhum poder sobre as terras coloniais dos americanos, cara. Porque, ok, vocês colonizaram, beleza. Mas a gente tá vivendo aqui, crescendo aqui. Tá criando uma sociedade, tá tendo agora um povo talvez maior que a própria Inglaterra. Como que vocês, não nessa estágio, né, mas como que vocês vão dominar a gente? Se a gente é autossuficiente já. Por que a gente tem que obedecer a vocês? É uma coisa externa, né? A coroa inglesa é externa, tá do outro lado do oceano. Por que a gente tem que obedecer a coroa inglesa? Só que isso não foi tipo do nada, né? Foi por conta que a coroa inglesa tava abusando deles mesmo. Se eles continuassem sob o domínio da coroa inglesa obedecendo, os Estados Unidos não seria o que seria hoje. Ele não seria o que seria hoje. Tem os seus problemas, tem os seus crimes, né? Contra os povos, né? Os Estados Unidos como um todo. Não vem ao caso aqui, porque isso é posterior. Não posso imputar aos Estados Unidos algo que ele fez posteriormente em relação ao tempo colonial. Não tem a ver.
Mas essa é uma parte da história americana que nos ensina muito, né? Sobre o que é liberdade. Liberdade é só o básico, cara. É o básico da o direito a si mesmo e a propriedade, né? Privada.